Salve, salve galera! Aqui é Guilherme Rezende, professor de Processo Penal e Legislação Institucional no Estratégia Carreira Jurídica e promotor de justiça no MP do Estado do Paraná. Nós vamos então com o nosso projeto 50 Dicas para Ministério Público e antes de mais nada eu gostaria de convidar vocês para nos seguirem aqui no nosso canal do Estratégia Carreira Jurídica no YouTube e ativar o sininho para novas notificações. Galera, eu quero deixar para vocês aí os meus contatos nas redes sociais, estão aqui no QR Code, prof.guilhermerezende, e o tema da nossa dica de hoje é investigação criminal pelo Ministério Público. Esse é um tema que nunca sai da moda. Desde 2009 nós temos aí um movimento lá no STF decidindo a matéria sai de moda, volta a ser rediscutido, e por isso, não raras vezes, a gente encontra esse tema em provas para concurso do Ministério Público. Pessoal, nosso sistema de investigação é um sistema que chamamos de sistema plural, porque ele permite que vários órgãos, vários personagens desenvolvam atos de investigação. Aquela fase preliminar ou pré-processual da persecução penal, que tem por objetivo reunir elementos de informação para subsidiar a atuação do Ministério Público, que é o Dominus Litis, para fornecer subsídio para o promotor de justiça, para ele decidir se vai oferecer denúncia ou requerer o arquivamento do inquérito policial. Hoje nós temos, por excelência, essas investigações sendo desenvolvidas pela Polícia Judiciária, leia-se Polícia Civil e Polícia Federal. Mas, como eu disse para vocês, isso não é uma tarefa exclusiva da Polícia Judiciária. Quando a polícia o faz normalmente por meio do inquérito policial, que vem regulamentado a partir do artigo 4º do Código de Processo Penal e na Lei 12.830 de 2013. Mas nós temos, no âmbito do Poder Executivo, outras tantas instituições que podem desenvolver investigações. Então, no Poder Executivo, nós temos o COAF, nós temos o Banco Central, nós temos a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, nós temos a Receita, nós temos o PROCON. Todos estes órgãos, no exercício das suas atividades rotineiras, podem investigar infrações penais e, uma vez concluindo pela ocorrência de crime, eles remetem para o Ministério Público as suas conclusões para dali em diante serem tomadas as providências na seara criminal. Mas não para por aí. No âmbito do Poder Legislativo, nós também temos a possibilidade de que sejam realizadas investigações e elas são feitas por meio das CPIs. Artigo 58, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. O Congresso Nacional e as casas terão comissões permanentes e poderão desenvolver estas investigações por meio de CPIs, cujos resultados também serão remetidos ao Ministério Público para as providências necessárias no sentido de desenvolver ou desenrolar a persecução penal em juízo. E a gente ainda tem a possibilidade de investigações serem desenvolvidas também no âmbito do Poder Judiciário. E aqui nós temos a peculiaridade da Lei Complementar número 35, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que vai dizer lá no artigo 33 o seguinte, que são prerrogativas do magistrado que, quando no curso da investigação houver indício da prática de crime por parte do magistrado, a autoridade investigativa remeterá os autos ao tribunal ou órgão especial para fim de que prossiga a investigação. Logo, todas as vezes que nós pensarmos em uma investigação que tenha por objeto ou sujeito a ser investigado um magistrado, essa investigação deverá ser feita pela própria magistratura. E aí fica a pergunta, e o Ministério Público, nós promotores de justiça, também podemos desenvolver investigação? Bom,
A resposta nos é dada pela própria Constituição Federal. Lá no artigo 127, está dito que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, e a ele incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O artigo 129, que vem logo na sequência, ele vai desdobrar essas atribuições do Ministério Público. E lá está dito o quê? Que o Ministério Público vai promover privativamente o quê? A ação penal pública e também exercer o controle externo da atividade policial. Percebam que até aí nós não temos nenhuma referência à possibilidade de que o Ministério Público desenvolva essas investigações. Mas o STF entendeu, a partir da leitura desses dois dispositivos, que implicitamente o Ministério Público teria, sim, a possibilidade ou o poder de investigar. Isso ficou muito claro nesse HC que está na tela para vocês, o HC 87610. E o que disse o STF nesse HC? Teoria dos poderes implícitos. Quem pode o mais quer denunciar, pode o menos quer investigar. Quem pode o mais quer exercer o controle externo da atividade policial, pode o menos que é investigar. Então, com base nessa ideia de que o Ministério Público pode o mais, é um dos atores talvez de maior importância, de maior relevância na persecução penal, porque ele vai nos tirar da fase preliminar da investigação para ingressar na fase processual, esse ator pode sim realizar atos de investigação. Isso foi decidido em 2009, voltou a ser tema de discussão no STF mais para frente, em 2014, até que foi editada, né, a tese em repercussão geral, número 184, reafirmando essa possibilidade de o Ministério Público realizar essas investigações. E atenção, porque esta tese fixada, ela vai afirmar o seguinte, olha, as investigações devem ser realizadas em prazo razoável, com respeito a direitos e garantias constitucionais, observada a reserva constitucional de jurisdição, respeito às prerrogativas da OAB, incluindo aqui a observância da súmula vinculante número 14. Então, o Ministério Público pode realizar essas investigações desde que o faça respeitando direitos e garantias fundamentais, desde que respeite aquelas questões que são sujeitas à cláusula de reserva jurisdicional, interceptação telefônica, busca e apreensão, captação ambiental. O Ministério Público não pode realizar estas providências sem antes se socorrer ao Poder Judiciário. Ele deve respeitar as prerrogativas do advogado de ter acesso aos autos da investigação, lembrando que este direito do advogado é um direito retrospectivo em relação aos elementos que já estejam ali encartados. Enfim, é necessário que se respeitem todas as diretrizes atinentes a uma investigação que é realizada sob os ditames da nossa Constituição e os ditames das normas de direito internacional. Galera, e essa matéria foi levada à discussão perante o STF por meio desta ADI 7170, no qual se discutia a constitucionalidade dos GAECos, que são grupos criados no âmbito do Ministério Público Estadual e agora federal, para realizar investigações no combate ao crime organizado. É o próprio Ministério Público desenvolvendo essas investigações e depois oferecendo a correspondente denúncia. Vejam que o STF reconheceu a constitucionalidade desses GAECos e a possibilidade de que os Ministérios Públicos realizem investigação. Vem a pergunta, então, sobre se o promotor que investiga pode, na sequência, oferecer denúncia, ou se isso geraria algum impedimento ou suspeição. Vejam que essa matéria também já foi decidida, desta feita pelo STJ, que reafirmou a possibilidade do Ministério Público investigar e depois oficiar na ação penal subsequente. Súmula 234 do STJ. Vale lembrar, por fim, galera, que o Ministério Público, quando realiza investigações, não faz por meio de inquérito policial. Nós temos um expediente próprio, que é o procedimento investigatório criminal.
Procedimento esse que vem disciplinado lá na resolução número 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que inclusive no artigo 1º vai trazer o conceito deste procedimento investigatório criminal, o nosso chamado PIC. É isso aí, galera. Até a próxima dica.